E olha só, falando em alimentação, a gente também vai falar um pouco mais agora sobre a doença celíaca, isso mesmo. Vamos entender o que os celíacos sofrem, como é o trabalho hoje da associação que mantém essas pessoas informadas sobre qual a alimentação mais adequada para os celíacos, enfim. Vamos entender o que é a doença celíaca. Eu recebo aqui no estúdio a diretora executiva da ACELPAR, que é a Cláudia Ferreira Pinto. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez aqui no estúdio. Estava conversando com a Cláudia e ela comentou comigo que é celíaca já há 18 anos de diagnóstico, é verdade? Isso. 18 anos, então. 18 anos, numa época em que se falava muito pouco em doença celíaca, poucos médicos, trabalhavam com essa hipótese diagnóstica, até porque existem vários tipos de sintomas, os clássicos e os assintomáticos. Então, o clássico é mais fácil do médico diagnosticar e os assintomáticos é mais difícil. Então, há 18 anos atrás foi meio complicado. O que é a doença celíaca? Quais são esses sintomas? Olha, a doença celíaca ela é caracterizada pela intolerância ao glúten. O que é o glúten? É uma proteína. E essa proteína ela está presente no trigo, no centeio, na cevada, na aveia e no malte, que é um derivado da cevada. Então, tudo que leva 1 grama destes produtos está contaminado de glúten. E o que o glúten faz na pessoa que tem essa intolerância? Ele vai causando a depredação do intestino delgado. O intestino nosso ele é composto por vilosidades. E o glúten vai destruindo essas vilosidades até ficar liso as paredes do intestino. E são essas vilosidades responsáveis pela digestão das vitaminas, das proteínas, pela absorção disso, né? Pela absorção dos alimentos. Nossa, então quer dizer que num grau muito sério, um celíaco, o que vai acontecer com essa pessoa? Olha, doenças ele pode gerar através de um não cuidado com a doença. Enquanto ele não diagnostica, ele continua passando mal, com vários sintomas que podem ser de outras doenças. A partir do momento em que ele diagnostica, ele tem que entrar numa dieta isenta de glúten, 100%, provavelmente de outros itens também, talvez lactose, carne vermelha, para poder retroceder mais rapidamente aqueles sintomas que ele estava apresentando. Depois que retrocede, aí permanece só a dieta do glúten. E que sintomas são esses, Cláudia? O sintoma característico clássico, começa na infância, na primeira infância, geralmente aos 4 ou 6 meses, quando a mãe introduz as papinhas de cereais, sopinha de macarrão nos bebês. Então, o sintoma clássico é a diarreia, e dores abdominais. A criança chora bastante, muita diarreia, pode haver perda de apetite, anemia. Então, começa nessa fase. Quer dizer, por mais que a criança coma, ela não ganha peso. Ela não ganha peso e também tem falta de apetite. Exatamente, e não ganha estatura. Também é uma característica da infância, A criança não cresce, ela é magrinha, miudinha, ela não cresce. Então, dificilmente você encontra um celíaco obeso, por exemplo. Olha, o que a gente percebe é que depois de adulto, geralmente, quando a pessoa se descobre celíaca e começa a dieta, as farinhas permitidas para a nossa culinária são muito mais calóricas do que o trigo. Então, para você ter uma ideia, um pão de queijo pequeno tem 3 vezes mais calorias que um pão francês. Nossa. Então, geralmente, os celíacos adquirem um pouco de peso, se não há um controle em cima disso. Então, agora uma outra questão. Diagnóstico. Como que é possível fazer um diagnóstico? Tudo bem, a gente tem esses sintomas e tudo mais. Mas você também citou que tem casos assintomáticos, onde não aparecem esses sintomas, simplesmente. Hoje a gente sabe que a medicina avançou bastante, mas mesmo assim, alguns médicos ainda insistem em achar que, de repente, pode ser outras doenças e não a doença celíaca. Exatamente. Então, geralmente são sintomas de dores abdominais, flatulência, dores de cabeça, enxaqueca, fraqueza. Então, os médicos vão por uma outra linha primeiro,
quando ele é um médico que já tem um conhecimento maior de doença celíaca, que já ouviu falar, que já teve pacientes assim, ele já suspeita e existem alguns marcadores genéticos, exames sorológicos. Hoje você tem o anti-indomísio, o antitransglutaminase, que te dão essa primeira marcação. São muito bons, mas não são definitivos. Para você ter a certeza da doença, é necessário uma biópsia do intestino delgado. Para a questão de alimentação, né? A gente sabe que existem inúmeros tratamentos e um deles seria a dieta, quer dizer, você mudar radicalmente o teu estilo de vida através da alimentação. Eu preciso fazer uma correção na tua fala. Não existem inúmeros tratamentos. É só um. É só esse? É somente então, a dieta. Não existe medicamento químico para tratar, por exemplo, você tomar algum tipo de remédio? Eu particularmente não gosto de dizer que é doença celíaca, porque a doença envolve remédio. Exatamente. E a doença celíaca não envolve remédio, não existe remédio ainda. Entendi. É somente a dieta isenta de glúten. É só dieta? Só. E é radical? É radical. Agora, como que a gente se alimenta nesse sentido, né? Por exemplo, a gente sabe que tudo contém glúten, né? 90%. Os sucos, né? Sucos contêm glúten, massas contêm glúten. Como que faz? Porque muita gente ainda fala, né? Pessoas que realmente não tem essa vivência no dia a dia dos celíacos. Ah, não, come uma massa integral. Adianta? Não adianta. Não adianta. Porque a massa integral é a base do trigo integral. Então contém glúten também? Contém glúten. E para onde correr, então? Olha, 80% a 90% da alimentação do celíaco é feita em casa, tá? Porque então você não acha pronto, é muito difícil achar esses alimentos prontos, né? Hoje já está mais fácil do que há um tempo atrás. De uns 5, 6 anos para cá, aumentou a oferta de procura de produtos, até porque a demanda aumentou bastante. Com a divulgação do trabalho feito pela FenaCelbra, pelas associações no Brasil, houve uma divulgação muito grande nesses últimos anos, né? Conseguimos várias conquistas a nível político, a nível de SUS, né, das escolas. Então, aumentou a procura pelos produtos. Aliado a isso, as pessoas que podem comer o glúten, mas não o fazem por uma mera opção de dieta. Então, aumentando essa procura, aumentou o número de fornecedores, de fabricantes. Certo. E aqui no Paraná nós somos privilegiados, temos bastante produtores aqui no sul e sudeste. Então, mais do que no norte do país, no centro-oeste. E que tipo de produto normalmente você encontra pronto no mercado para comprar? Todos os produtos ou não? Olha, hoje, em pequena variedade, a gente já encontra grandes coisas. Então, você já tem um macarrão, tá? Um macarrão que tem o mesmo sabor, macarrão de arroz, macarrão de milho, a mesma textura e sabor do que um macarrão de trigo. Os importados até, às vezes, mais gostosos do que o de trigo. Você encontra, já temos uns 3, 4 fornecedores aqui em Curitiba que vendem as farinhas misturadas prontas para você fazer um bolo, um pão, uma pizza. Além da gente já encontrar esses produtos prontos também, alguns congelados nos supermercados e nas mercearias, nos mercados, né? E qual que é o alimento mais consumido em casa pelos celíacos? Porque, por exemplo, você estava me dizendo que a doença celíaca ela pode ser hereditária ou não. Né? No teu caso, você tem 2 filhas e nenhuma delas tem a doença celíaca, né? Já fizemos exames e nenhuma das 2 apresentou. Certo. Agora, uma outra questão. Como que vocês se alimentam em casa? O que você normalmente faz e que elas também aproveitam e consomem? Olha, o mais adequado é que não entre farinha de trigo na casa do celíaco. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Porque assim você já evita uns 60% a 70% de possibilidades de contaminação, que é o que a gente chama de contaminação cruzada, de utensílios usados, das bancadas da cozinha. Porque quando você abre um pacote de farinha de trigo, a farinha, o ambiente respira a farinha. E se você usa um liquidificador, um forno, os talheres, você tem que higienizar muito bem para poder o celíaco poder utilizar depois. Então, em casa, na minha casa, por exemplo, entram todos os tipos de farinha, menos a farinha de trigo. Às vezes eu chego a ter umas 8, 10 farinhas diferentes para estar fazendo as misturas. Né? Porque geralmente uma só não funciona muito bem, é melhor a gente fazer algumas misturas.
E você faz a culinária tradicional. A gente pega a receita tradicional de trigo e substitui a xícara de farinha por uma xícara da farinha misturada e faz as receitas tradicionais. E são muito caras essas farinhas? São. Né? Você tem aí 1 quilo da farinha preparada, da mistura de farinha, sendo vendido sempre a mais de R$5. Nossa. Não menos do que isso. Varia de R$5 a R$9. Perfeito, Cláudia. Adorei conversar contigo. Igualmente. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Eu gostaria que você voltasse aqui para fazer uma culinária especial para os celíacos. Com muito prazer. Maravilha, obrigada.